Dura aldeia era aquela em que as mulheres não era permitido comer carne de aves, não fossem as asas subir-lhes ao pensamento. Dura aldeia era aquela em que, apesar das proibições, voltando da caça ao final da tarde e sem nada mais ter conseguido abater, o marido entregou à mulher uma ave para que a depenasse e a cozesse e fosse alimento de ambos. E assim a mulher fez, metendo os dedos por entre as penas ainda brilhantes, arrancando-as aos punhados, entregando à água e ao fogo aquele corpo agora morto, que o fogo e água nunca havia pertencido, mas sim ao ar e à terra. Tivesse olhado para o alto por um minuto, tivesse detido por um instante sua tarefa e levantado o olhar, e teria visto pela janela bandos daquelas mesmas aves migrando rumo ao leste. Mas a mulher só olhava para as coisas quando precisava olhá-las. E não precisando olhar o céu, não ergueu a cabeça. Cozida a carne da ave, regalou-se, engolindo os bocados, sem quase mastigar. Firmou os dentes nos ossos, sugou o tutano. O marido não. Repugnou-lhe a carne tão escura. Limitou-se a molhar o pão no caldo, maldizendo sua pouca sorte de caçador. Passados dias, a mulher nem mais se lembrava do seu raro banquete. Outras carnes assavam e eram ensopadas na cozinha daquela casa, na cozinha que era quase toda a casa. Mas uma inquietação nova lhe despontava no coração. Interrompia seus afazeres de repente, como nunca havia feito. Paradas breves, quase nada. Um suspender de queixo, um vibrar de pestanas, um alerta. Resposta do corpo a algum chamado que ela sequer ouvia. A agulha ficava parada no ar. A mulher, suspensa sobre a panela, as mãos metidas na tina. E a cabeça que agora se movia com a delicadeza que só um pescoço mais longo poderia lhe dar, espetava o ar. A mulher olhava então para aquilo de que não precisava, e olhava como se precisasse. Por um instante, a princípio, em seguida, um pouco mais. Demorando-se, olhou primeiro adiante de si, e adiante daquilo que tinha diante de si. Por uns tempos, pousando o olhar nos móveis, nos poucos móveis daquela casa e nos objetos que houvesse em cima deles. Depois varando-os, varando as paredes, olhou para a distância em linha reta. O que via não dizia. Olhava, sacudia num gesto suave a cabeça e tornava a baixá-la. A agulha descia, a colher mergulhava na panela, as mãos afundavam na tina. Talvez levada por aquele breve sacudir de cabeça, começou a olhar para os lados. Olhava para o lado esquerdo. Demorava-se, imóvel. E, súbita, voltava-se para o lado direito. Ninguém lhe perguntava o que estava olhando. O único olhar que nela parecia importar para os outros ainda era o antigo, de quando só olhava o que era necessário. E assim, um dia, aquela mulher para a qual ninguém olhava, olhou o céu, sem que tivesse chovido ou fosse chover, sem que houvesse relâmpagos, sem que sequer houvesse nuvens, ou o tempo fosse mudar. Ela olhou para o céu. Delicado fazia-se seu pescoço, agora que o movimentava ligeiro, conduzindo a cabeça nas suas perscrutações. Era um pescoço pálido,
protegido da luz por tantos anos de cabeça baixa. E sobre esse pescoço, a cabeça como se estendia olhando para cima, com a mesma reta intensidade com que havia começado varando paredes. Olhava só para o alto, quando um bando das aves passou sobre a casa rumo ao leste. Há muito as folhas haviam-se banhado de cobre. O solo começava a fazer-se duro no frio, e as aves de carne escura seguiam no céu em direção ao sol. De pé, a mulher olhava e continuou olhando até que as aves empalideceram na distância. O vento batia os longos panos da sua saia, estalava as asas franjadas do seu chale. Não, ela não voou. E como poderia? Saiu andando apenas, escura como a tarde, acompanhando seu próprio olhar. Saiu andando para a frente, sempre para a frente, rumo ao leste. Sem asas, porém, conto de Marina Colasanti, do livro Um Espinho de Marfim.